Peça gráfica retangular. Ao centro da imagem, a fotografia em preto e branco da monja Coen, uma mulher branca, calva, vestida com raxu preto, roupa típica dos monges. Abaixo os dizeres: 20ª Semana Institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. Qual a sua pergunta verdadeira com a monja Coen? 31 de março. Neste momento aparece a imagem da servidora Érica Carneiro. Ela é uma mulher branca, possui cabelos castanhos na altura dos ombros, usa óculos de grau, um blazer branco, camiseta bege e colar verde. Está em pé e de frente para o público. Ao fundo, parede revestida de carpete com o tema de figuras rupestres. Da 20ª Semana Institucional. Nós temos a participação da palestrante Monja Coen. Eu perguntei várias vezes a pronúncia do nome dela, eu acho que eu errei. Coen, acho que é assim. E um tema instigante, que por si só já nos induz a pensar. Qual a sua pergunta verdadeira? Com muita alegria, nós convidamos o excelentíssimo senhor juiz, coordenador pedagógico da Escola Judicial, Gustavo Ribeiro Martins, para trazer ao palco e fazer a apresentação da carismática palestrante Monja Coen Roche. Nós teremos também, antes de tudo, uma palavra do senhor Paulo de Tarso. O nome budista dele é Mushin Sensei, e ele é professor Zen. Ele vai dar umas palavras e, depois disso, o doutor Gustavo vai fazer a apresentação da monja. A seguir, aparece a imagem do professor Zen Paulo de Tarso, que faz a apresentação da monja Coen. Ele é um homem branco, alto, usa camisa azul e calça preta. Ele está em pé de frente para o público de homens e mulheres no auditório Serra da Capivara. Ao fundo, parede revestida de carpete com o tema de figuras rupestres. Bom dia. O tema da palestra de hoje é sobre a pergunta que cada um de nós temos. A pergunta que começa silenciosa e um dia ela grita. As perguntas mais importantes de nossa vida, um dia elas fazem um grito silencioso, normalmente uma espoleta. No caso da minha, foi a morte do meu irmão mais novo. Qual é o sentido da vida? E essa resposta, ela não vem de fora, é no mergulho interior. Perguntaram ao Buda, uma pessoa muito importante, que, Senhor Buda, qual é o sentido da vida? Existe vida depois da morte? Responda-me. E ele não respondia com palavras a essas perguntas. E a pessoa não se deu por satisfeito. Novamente perguntou, Senhor Mestre, existe vida depois da morte? Existe Deus? E ele novamente não respondeu. Na terceira vez, ele falou, o senhor quer verdadeiramente saber? Fique comigo. Durante 1 ano, medite comigo e ao final eu responderei não só a estas, mas a qualquer outra pergunta que quiseres fazer. E ele dispensou o seu séquito, se eu não me engano eram 17 pessoas, e ficou meditando com o mestre durante 1 ano. Ao final de 1 ano, terminado a palestra, o senhor Buda disse, Senhor, faça suas perguntas.
E ele disse: mestre, não está mais aqui quem perguntava. A verdade não se coloca em palavras, elas brotam dentro da gente, no silêncio interior de cada um de nós. Queres encontrar Buda, queres encontrar Cristo, Nossa Senhora, os grandes seres, busque no silêncio, medite profundamente, além das palavras, das narrativas, e perceba a compaixão que surge daí. Nessa busca do silêncio, que sempre me intrigava. Como que o silêncio pode trazer a verdade? Como que o silêncio pode nos trazer sabedoria? Há 12 anos que medito e tive a graça de encontrar alguém que dedicou a sua vida também a isso. E o chamamento que nós fazemos é busque as questões profundas, que elas surgirão e brotarão dentro de cada um de nós. Elas não vêm de fora, porque as grandes verdades não cabem em palavras. A minha mestra, há 12 anos, a monja Coen Roshi. Muito obrigada, Paulo de Tarso. Então, nesse momento, eu convido o excelentíssimo senhor juiz Gustavo Ribeiro para trazer ao palco a nossa querida palestrante de hoje para o encerramento, monja Coen. Em seguida, o juiz do trabalho e coordenador pedagógico da Escola Judicial, Gustavo Ribeiro, apresenta a palestra. Ele é um homem de estatura mediana, branco e usa terno cinza, camisa branca e gravata. Ao fundo, parede revestida de carpete com o tema de figuras rupestres. Atrás, em pé, estão a servidora Érica Carneiro e o professor Zen Paulo de Tarso. A apresentação da nossa monja Coen Roshi, dicionário oficial da tradição Sotu-Su do Zen Budismo, primaz fundadora da comunidade Zen Budista Zen do Brasil, em São Paulo, criada em 2001. Foi ordenada monja em 1983, viveu 12 anos no Japão, retornando ao Brasil em 1995. Tem mais de 20 livros publicados e 1 milhão de livros vendidos. Atua nas redes sociais, com 3 milhões de seguidores no Instagram e mais de 600 milhões nos canais Monja Coen e Mova no YouTube. Atua também na educação à distância, com cursos online, como treinamento da prática Zazen, 21 dias para reunificar a vida, e o Despertar Zen. Orienta diversos grupos zen budistas no Brasil e participa de encontros educacionais, culturais, públicos e privados com o objetivo de divulgar o princípio da não violência e criar a cultura de paz e justiça. Também apresenta o programa semanal Momento Zen na rádio Vibe Mundial e o podcast Despertar Zen. Monja, fique à vontade, o auditório é todo da senhora. A seguir, imagem da monja Coen posicionada no palco do auditório. Ela, uma mulher branca, calva, vestida com raxo preto, roupa típica dos monges. Está sentada de frente para o público e ao fundo aparecem o brasão da República e a mesa ampla com cadeiras na cor vermelha. Fala que não há paz se não houver justiça, né? Se as coisas não forem adequadas, ninguém fica tranquilo, começa todo mundo a brigar, a fazer confusão, né? E não é fácil ser mediador nessa vida, né? A gente querendo tanto mediar o que está acontecendo lá na Ucrânia, com a Rússia, e também vários grupos na África, né, que estão lá em guerras há anos e anos. E ele fala, por quê? Por que nós humanos ainda somos tão briguentos, né? Por que nós ainda queremos tanto destruir o outro, em vez de estarmos juntos para construir uma cultura que eu chamo uma cultura de paz, de justiça, de cura,
Passamos por essa pandemia terrível, né? Pessoas que a gente conhece que morreram, que ficaram doentes, que sofreram, pessoas que trabalharam nos hospitais e ficaram. Eu fiquei até com marquinha aqui no rosto de tanta máscara que usei. Fiquei trancada em casa. Eu estava ouvindo agora um pouco antes a ministra falando, né, que não substitui mesmo. A gente pode ter as nossas trabalhar online. Fiz muita live, dei muita aula online. Tudo isso é importante, é bom. A gente acessa até pessoas que estão muito mais distantes, mas o presencial, como é importante, né? A gente sentir o outro, estar com o outro, porque por mais que a gente esteja nas telas, nunca é a mesma coisa do que a presença, o chamado calor humano, que às vezes até fica quente demais, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Existe uma prática que eu faço, que eu digo que é sempre um presente, eu digo que é uma chavezinha de ouro que eu gosto de entregar para as pessoas. Essa chave de ouro se chama respiração consciente. E nós vamos fazer agora um exemplo que eu queria que fizessem juntos. Nos sentamos da metade para frente da cadeira com os pés no chão. Os moços de perna comprida vão ficar com um pouco de dificuldade, mas é isso aí. Nós estamos em contato com o quê? Com a Mãe Terra. Né? Nossos pés estão recebendo energia da terra, que é a nossa mãezona, né? E a coluna vertebral vai se alongando. Estamos sentados no que se chama isquios, que são as partes de baixo da bacia, os ossos de baixo da bacia. Então a gente lembra que a gente tem osso, que a gente geralmente só pensa se a minha carinha é bonitinha, se a minha roupinha está boa, né? Vamos pensar que o que dá sustentação é o esqueleto. Então a gente está sentado nos ossos da bacia e alongando a coluna vertebral. É como se aumentasse o espaço entre as vértebras. Então, a gente não senta para baixo, a gente senta alongando a coluna. E a cervical é chamada a parte nobre do corpo, porque ela segura a cabeça, que pesa de 5 a 6 quilos, onde fica alojado este computador de última geração, onde toda a tecnologia é uma cópia rudimentar deste computador aqui. Ele está aqui dentro, protegido por esses ossos, né? A caveirinha. Tem gente que gosta de fazer tatuagem de caveirinha, né? A caveira todo mundo tem, somos nós. A caveirinha está encaixada na cervical. Então o queixo fica paralelo ao chão, as orelhas em linha com os ombros e o nariz com o bico. E agora nós vamos fazer um exercício simples, bem simples. A gente inspira pelas narinas, o ar entra naturalmente, você não puxa o ar. Caixa torácica se expande e o ar entra. Agora vai soltar pela boca, abrindo a glote. A expiração é o mais longo e o mais sutil que você puder fazer. De novo, se quiserem colocar as mãos, tem uma posição, tem os dois aqui na frente estão fazendo parecido, né? A mão direita vai embaixo, a esquerda em cima, articulação sobre articulação, e os polegares se juntam bem de leve. Chama-se posição do cosmos. Nós estamos no universo e o universo está em nossas mãos. Então nós temos atenção a manter a posição da mão. E de novo, nós vamos inspirar sem puxar o ar. Deixe o ar entrar naturalmente. Abre a glote e faz um som. O mais sutil, mais longo possível. É a última vez, mais uma vez. Inspiramos. Ouvimos todos os sons, próximos e distantes. Só que agora é sem julgamento. Apenas reconhecemos os sons. Sentimos a temperatura da sala. Os olhos percebem as cores, a luz e a sombra. As narinas sentem possíveis odores.
Na pele percebemos os panos que cobrem nosso corpo. A maciez, ou não. E observamos a nossa mente. Tem pensamentos e não pensamentos. Tem memórias, ansiedades, não ansiedades, tranquilidade. Apenas observe. E aí volta a prestar atenção na respiração, pelas narinas, o ar que entra e sai. E agradecemos, mãozinhas palma com palma, gratidão a toda a vida do céu e da terra que nos coloca aqui hoje juntas e juntos, né? Inúmeras causas e condições. A gente pode ver as causas e condições mais recentes, né? Mas tudo que acontece são causas e condições que vão gerar alguma manifestação. Mas essa manifestação também não é permanente, como a nossa vida não é. Como o bebezinho que eu fui não é. Como a mãozinha bonitinha que eu tinha na infância não é mais por causa da artrose, que está tudo meio tortinho, né? A gente vai mudando. Não muda só fisicamente. Também nós mudamos psiquicamente, emocionalmente, espiritualmente. Um professor de Barcelona que chama Francesco Latorralba, ele escreveu um livro que eu recomendo, que é muito lindo, que chama Inteligência Espiritual. Já se falou de inteligência emocional, cada um de nós tem uma facilidade para algum tipo de inteligência, quer seja matemática, quer seja letras, quer seja poesia, filosofia, música, mas uma coisa que é comum a todos nós como humanidade é a espiritualidade. Não precisa ser de uma religião. Uma coisa chamada espiritualidade são aquelas questões essenciais que nós já fizemos na nossa infância, na adolescência, na idade adulta e na velhice. Fazemos sempre. Por isso que o título da minha palestra é Qual é a sua pergunta verdadeira? Não adianta fingir que não tem, porque tem. Todos nós temos, em épocas diferentes da vida, nós questionamos. Eu me lembro que uma vez, com 11 anos de idade, cheguei para minha mãe, eu estava brava com ela, por alguma razão que nem lembro, e eu disse a ela, mãe, por que eu fico com raiva da pessoa que eu mais amo? Eu tinha uma grande ternura por minha mãe. Eu estava muito brava com ela. Falei, que história é essa que amor e ódio estão do lado? Porque se ela fosse indiferente a mim, eu não ia ficar brava com alguma coisa que ela me disse que eu não gostei, ou alguma atitude que eu não gostei. E aí nós começa a pergunta. E foi isso, com 11 anos de idade, eu comecei a ler tudo que tinha possível na minha casa, e tinha uma grande biblioteca, e que diziam para mim, aqueles livros não são para você. Para quê? Eu não sei se vocês são assim, para mim foi. Filhinha, não leia aqueles livros. Ai, que delícia foram aqueles, que os primeiros que eu quis ler. O proibido parece que nos atrai mais, né? Eu fiz um livro com o professor Cortella, ela é o professor de filosofia de São Paulo, Mário Sérgio Cortella, que chama Entre Virtudes e Vícios, a escolha humana, né? Entre nem anjos nem demônios, a escolha humana entre virtudes e vícios. Encontro ele num restaurante e disse, mas monja, vício é melhor, não é? A gente só escolhe a virtude, a virtude, a virtude, né? Mas existe um ponto de equilíbrio. E é esse ponto de equilíbrio que a gente tem que sempre relembrar e voltar. Eu digo que é como a marcha num carro, tem um ponto morto, não tem? Chamava-se assim, não sei como é que chama mais agora, né? Mas chamava ponto morto. Ou você põe uma marcha que vai para frente, se acelera o carro, vai para frente, você tinha que passar pelo ponto morto, vai para trás, ou acelera mais para frente, sempre passava por ali, né? E é esse ponto que está em todos nós, que se chama o eixo de equilíbrio. E o eixo de equilíbrio emocional, ele não está separado do eixo de equilíbrio físico, que são o eixo axial do corpo. Esse eixo axial são 80 ossos, acredito que sejam 80, que são do tórax, do pescoço e da cabeça. O que nos dá o eixo? Uma direção a seguir. Um posicionamento do nosso corpo aonde a respiração é facilitada, a respiração sendo facilitada, a maior inserção de oxigênio no corpo, oxigênio nas células do nosso corpo, que vão ser mais oxigenação no cérebro, porque para resolver questões antagônicas
e temos muitas questões antagônicas para resolver na nossa vida, nós precisamos de oxigênio. Então, quanto mais oxigênio houver no cérebro, tem menos no corpo. Mas se não precisamos de tanto oxigênio no cérebro, porque ele aprende a resolver questões antagônicas sem muito esforço, tem mais oxigênio nos outros órgãos do nosso corpo, o que nos dá mais saúde, resistência. E outra palavra que eu gosto muito, que é resiliência. Resiliência é aguenta. É difícil, mas você aguenta. Está complicado, mas você pode. Você não desiste. Você não desiste de você e você não desiste da vida. Você não desiste do ser humano. Você inclui o ser humano, mesmo aqueles que fazem coisas muito erradas. Não é porque errar é humano, não. Corrigir o erro é mais importante, né? Não é errando que se aprende. Isso é uma falácia, né? Um erro muito grande. Não é errando que se aprende, é corrigindo o erro. É a percepção de que eu falhei, a percepção que aquela decisão não foi adequada. A intenção foi ótima, mas o resultado não foi bom. Então eu vou corrigir. É como se a gente estivesse de novo guiando o carro. Você virou ele muito para a direita, só que tinha um poste na sua frente e você corrige para não bater no poste. Então, quando a gente percebe que todos nós podemos falhar, nos enganar, tomar uma decisão que não seja muito adequada, mas que nós podemos corrigir esse erro. E assim nós ficamos como mais leves. A nossa capacidade de percepção também é treinada. Eu posso olhar nessa sala e ver que existem várias pessoas, e só ver vocês que são de cores diferentes, de roupas diferentes, não somos iguais. Aliás, isso é outra coisa que eu questiono muito, que todos somos iguais perante a lei. Eu acho que temos uma coisa chamada equidade, que é um pouco diferente de igualdade. Nós não somos iguais, definitivamente não. Homens e mulheres não são iguais. Não é? Eu não tenho barba, não, no meu corpo é diferente de um corpo de um homem, e mesmo assim eu tenho equidade de que se eu estiver fazendo a mesma função de um homem, tiver a mesma capacidade de trabalho, nossos salários vão ser iguais e o respeito vai ser o mesmo. Não é respeitar mais porque é mulher, nem respeitar mais porque é homem, mas por causa da equidade de função, de trabalho e posição no mundo. Então a mente da equidade é o que a gente chama a mente superior. Eu reconheço que todas as vidas importam. Não é esta vida ou aquela, todas as vidas importam. Esses dias na televisão passou um bombeiro carregando um gatinho de uma área de risco. Ele salvou esse gatinho. E exatamente o texto dizia isso. Todas as vidas importam. Tem o mesmo valor. Quando vai se fazer transplante de órgãos, não é esse um problema que se tem? Que aparece uma pessoa importante, vão passar ele na frente da fila e não pode passar na frente da fila. Eu tenho uma médica que é minha aluna, ela trabalha num dos hospitais, é um hospital público de São Paulo, e ela disse que chegou um paciente que era um morador de rua, cheio de bichinhos pelo corpo, assim, o corpo muito deteriorado, já com não só baratas e pulgas e outros insetos como tais, mas feridas no corpo mesmo, de um completo descuido pela sua própria vida. E ele estava numa maca e ela, de repente, começou a ficar irritada que ela tinha que atender aquele homem que não cuidava de si, quando havia tantas pessoas necessitadas querendo viver, sobreviver, e que não tinham leito, e ele estava lá. E ela se lembrou de uma coisa que eu ensino muito, dizer, trabalhe a compaixão, identificar-se com, perceber a partir do ponto de vista deste ser humano, não do seu aqui, mas deste ser humano, o que está acontecendo com ele, por que está nessa condição. E ela disse que com muita repulsa e raiva foi se aproximando, porque ela tinha que cuidar do paciente, né? E de repente ela olhou para ele. E pela primeira vez ela viu este ser humano, na sua dor, na sua insuficiência, no seu descuido com sua própria vida, e pôde cuidar dele com outra relação. Ele tinha direito a estar naquela maca, como qualquer outro cidadão teria. Ele não era menos que ninguém, nem mais que ninguém, e nem igual a ninguém. Porque essa é outra coisa, nós dizemos assim, você não é melhor do que ninguém, eu sou melhor, eu sou o máximo, né? Esse é o cúmulo do orgulho, né?
Eu sou mais que os outros. Dentro da nossa tradição, a gente vai falar de um príncipezinho que vai se tornar Buda, né? E quando ele vai fazer uma semana de meditação, ele começa a receber todas as tentações do mundo. Ele está sentado em meditação, está doendo, né? A perninha está doendo, as costas estão doendo, e ele fica pensando, ai, no palácio era tão bom, tinha ar-condicionado, tinha ventinho. E depois ele começa a pensar, puxa, eu vou voltar. Não, não vou, enquanto não encontrar a resposta, não sai. Aí ele é um homem heterossexual, jovem, então começa a aparecer mulheres lindas fazendo dança do ventre para ele, né? E ele já fica todo animado, vou largar isso, vou namorar. Não, não vou enquanto não encontrar a resposta. Ele vai vencendo todas as provocações do mundo para nós. Fome, sono, sede, sexo, né? A preocupação com seu pai, com seu reino. Ele é o herdeiro de um reino, né? Então ele tem muitas preocupações, não são ocupações. Ele não está fazendo nada naquela hora. Está preocupado. E a gente tem que trabalhar um pouco isso em nós. A preocupação. É o momento agora de eu ver os processos que eu tenho que resolver? É o momento agora de eu levar esses documentos até o meritíssimo? Ou será que o momento agora é de eu tomar um golinho d'água? Porque às vezes a gente se esquece. A gente se esquece que não é só fazer uma coisa depois da outra, depois da outra. E a gente vai acelerando, 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 como aqueles bonequinhos que vendiam na minha infância, que tinham um elástico dentro. Você dava corda, 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 você soltava, ele saia correndo. Mas se você der corda demais, a corda arrebenta. Existe um ponto de equilíbrio, né? Como as cordas de uma guitarra, de um violão, de um bandolim. Se ela estiver muito apertada, ela quebra. E se estiver frouxa, ela não faz música. E a prática da meditação, desse auto-observar-se, de olhar em profundidade para você, de fazer a pergunta para você, qual é a pergunta da minha vida? É afinar o instrumento que é você. Esse instrumento que você é. De como você fala, como você age no mundo, como você pensa a realidade. Porque o que nós pensamos é transmitido uns aos outros. Não existe nada secreto, não é horrível isso pensar? É um Big Brother, né, a vida? Tem câmeras por todo lado, e as câmeras são seus olhos e a sua consciência. Tudo que você faz, você vê e você sabe. E se você viu e você sabe, o mundo, nós somos transparentes nos outros. Vocês que são, muitos de vocês são magistrados, são juízes, não acontece isso, juízes. Às vezes uma pessoa na sua frente, você sabe que aquela criatura é culpada. Você pode não ter provas, você não pode condenar porque você não tem provas materiais. Mas você olha e está escrito aqui, culpado, culpado, culpado. Né? Aí você fica aquela aflição porque você não tem meios de provar aquela culpa que está expressa na face. Nós somos transparentes uns para os outros quando nós não projetamos no outro aquilo que são valores e ideias nossas. Virar uma tábula rasa é bonito de falar, mas não é fácil, porque nós temos as nossas experiências de vida. Uma das coisas interessantes que uma senhora em Portugal me convidou durante a pandemia para participar de um encontro de psicólogos, e ela fala de uma coisa que é bem cabível de compreensão, né? Na nossa mente, nós temos memórias de milhões de vidas. Não é uma, duas ou três. Nós somos os sobreviventes, as sobreviventes de milhões de anos. Nós somos a espécie humana. Nós já fomos de tudo nessa vida. De tudo. Passamos pela grande peste, passamos pela antiguidade, pela pedra lascada. Nós estávamos lá. Se nossos ancestrais não estivessem lá e sobrevivido ou procriado, nós não estaríamos aqui agora. Então eu não sou apenas este ser que agora se manifesta, mas milhões de vidas anteriores a mim que agora eu posso dignificar com a minha vida, honrar com a minha vida. Eu gosto muito da palavra honra. Quando você tem honra, tem dignidade, é aquela pessoa que deu a palavra, você sabe que vai cumprir, que você confia, que você não tem medo. Uma vez no mosteiro, tinha uma moça que foi nomeada para ser assistente do nosso professor. E eu já tinha sido assistente dele, e ela estava toda trêmula. Ai, eu vou ser assistente do professor. Pois então, desse é o que você não tem medo, porque ele vê tudo, ele compreende tudo. Ele é o que sabe mais.
É o que vê através da gente. Você não tem que ter medo dele, você pode ter medo daquele bobinho ali que não vê nada. Mas da pessoa que tem uma capacidade de visão mais ampla, é daquela que você não teme, porque vai compreender você. E é isso que a gente tem que trabalhar, a nossa capacidade de compreensão. Vocês vejam que interessante, o budismo não fala de perdão. Né? Que esquisito, né? Não vai perdoar ninguém. A gente fala perdoar, é você se colocar numa plataforma superior e dizer, eu te perdoo. Aliás, o Papa tem dito isso, tadinho, ele está doentinho, né? Ele está se recuperando. Ele está com problemas pulmonares lá no Vaticano. Mas ele recentemente apareceu nas redes lá do Vaticano, que eu assisto, ele dizendo assim, perdoate tutti, perdoate tutti. Assim, perdoem a todos, perdoem tudo. Mas vai dizer, vai pegar o criminoso ali, vai dizer, está perdoado. Não, não é isso. Não é isso. É no seu coração não cultivar raiva, rancor nem vingança. É o seu coração. Eu posso compreender as causas e as condições das pessoas se manifestarem de forma diferente no mundo. Mas não significa impunidade, né? Significa o que é adequado nesta circunstância para ver se este ser humano acorda, desperta e não repete o erro. A coisa é só esta, é corrigir o erro. Havia um professor de yoga, eu tive com o neto dele, fim de semana passado, lá no Rio de Janeiro, chamava-se Hermógenes. E ele era um militar que teve uma pneumonia, de uma tuberculose, quase morreu, e na cama do hospital militar, acho que era em Natal, depois no Rio de Janeiro, ele conseguiu sobreviver praticando yoga. Yoga é uma forma de meditação que é consciência do corpo e da mente. Ter consciência de saber como é que está o seu dedinho do pé e sua cabeça funcionando. Tem percepção de si. E por isso pode corrigir e ajustar esse corpo sagrado, maravilhoso que é o nosso. Não abusar dele de forma alguma, né? Quando a gente fala de violência, a gente não fala só de violência para os outros, né? Mas e com você? Você violenta o seu corpo? Você violenta a sua necessidade de trabalho e de repouso? Você respeita a sua necessidade de descanso? E achei muito interessante a ministra falando aqui, um pouco, eu assisti só o finzinho da fala dela, mas tão importante isso, né? A importância do híbrido. Os carros são híbridos agora, né? Nós estamos nos tornando híbridos. Nós temos relações presenciais e à distância. Em São Paulo está acontecendo uma coisa horrível com os meninos. Os meninos que querem namorar as meninas desconhecidas, eles marcam encontro com elas, umas roupas estranhas, vão lá e são sequestrados. Mas é um atrás do outro, quer dizer que não aprende. A televisão está dando todo dia de homens que marcam programas com mulheres lindas que aparecem nas redes sociais, e eles estão certos que vão namorar, e já falei várias vezes com ela, vai ser muito legal. Eles chegam lá, aparecem uns 3 molequinhos lá, prendem eles, sequestram, tiram todo o dinheirinho deles, quando não matam. E por que a gente não aprende? Por que nós sempre achamos que comigo é diferente? Comigo não vai ser assim. O que nós precisamos para aprender que a vida em harmonia e respeito é melhor? E você encontrar uma companheira, um companheiro entre as pessoas conhecidas é mais saudável do que na rede social. Percebe o perigo da rede social? É um perigo, é um risco que a gente corre. Negócios, carros, motocicletas, quantas coisas são feitas erroneamente, quantos abusos são cometidos pelo virtual, que não é o presencial. Então é importante isso, né? Dizem que em alguns países agora não existe, no shopping center, só tem loja com aparelho assim para você ver. Você não compra nada na loja. Você pega para ver se o tecido você gosta, você olha para o carro, examina, mas a compra é toda virtual. Então nós estamos entrando no mundo, que ela falou também aqui, do metaverso, né? Que vão ter projeções. Imagine que em vez de eu vir aqui fazer a palestra, veio um holograma meu. E vocês veem meu holograma aqui falando. Agora, qual o risco também tem disso, né? Quando as pessoas põem palavras na boca de quem não falou. E você usa a voz da pessoa, e você pode usar isso nas redes sociais,
e parece que a pessoa falou aquilo, ela não falou. Modifica até a boca para fingir que aquela pessoa falou uma coisa. Então, nós estamos vivendo uma coisa que pode ser perigosa, mas que, se bem usada, as redes sociais, a tecnologia e a inteligência artificial, é uma coisa que veio para melhorar, mas não é substituir a inteligência humana. E as pessoas ficam com medo, não, a inteligência artificial não está aqui para substituir a nossa inteligência, a nossa capacidade de gerar conteúdo, de escrever poesia. Existe agora a inteligência artificial, escreve textos, gente. Uma maravilha. Você pede lá, escreva um texto sobre uma coisa que a monja falou. Escreva um discurso lindo, lindo, precioso, correto, não é errado. Aí as pessoas dizem, mas como é que vão ficar os jovens? Eles vão perder a capacidade de escrever? Vão perder a capacidade de pensar e de raciocinar, porque as máquinas vão estar fazendo isso por nós? Vai depender de cada um de nós. É nossa responsabilidade. Por isso que eu digo, qual é a sua pergunta? Nós vamos ficar dependentes e subservientes à inteligência que nós criamos baseados na nossa? Ou será que a nossa inteligência também não se desenvolve? Porque a nossa inteligência não está estagnada, não. A nossa capacidade de compreensão e percepção da realidade, ela pode ser aumentada, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser treinada como tudo. Se a gente treina músculos, quero ter um bíceps melhor, eu vou usar determinado movimento, eu posso ter capacidade de conexões neurais mais rápidas, mais ágeis, se eu treinar. Então não tem fim. Uma frase do Dunga, que era um treinador de futebol no passado, vocês são jovens não sabem, mas todo mundo chamava Dunga, e que ele dizia, a vitória é uma espada, ninguém se senta sobre ela. Não é isso? Quando a gente fala, agora eu já sei, eu ganhei, eu sei tudo, você sentou no topo da espada, vai ficar sentadinho aí, vai ver o que acontece, ela te rasga pelo meio, né? Então nunca se acomode, nunca ache eu já sei tudo, sempre é um pouco mais a aprender, a desenvolver na sua inteligência e na sua capacidade de perguntar sobre o que? Verdade. Olha que coisa difícil, né? O que é verdade? Porque tem a verdade de um, tem a verdade do outro, né? Mas existe uma coisa que se chama a grande verdade. Uma vez um senhor foi encontrar Buda lá na Índia, 2.600 anos atrás, e chegou lá todo faceiro, assim, dizendo, eu vim discutir com o senhor a verdade. E Buda diz, ai que bom, não vai ter discussão. Se vamos falar a verdade, não tem discussão. Ninguém discute a verdade. A gente só discute aquilo que não é verdade. Aquilo que deixa brechas no que seria a verdade, brechas na lei. Não é isso que muita gente trabalha, advogados principalmente, as brechas da lei. E a gente tem que perceber que toda lei tem brechas. Você veja, no budismo a gente fala, tem uma palavra que chama Dharma. Dharma significa a lei verdadeira. A lei que rege a vida do céu e da terra. Essa é impessoal e inexaurível. Não tem perdão. Você criou causas, teve condições adequadas, o resultado se manifesta. O que você joga nesse mundo como um bumerangue, o que você jogar com a força que você jogou vai voltar para você. Sabendo disto, nós nos tornamos pessoas mais éticas. Mas não é só porque tenho medo da repercussão, é porque existe alguma coisa em mim que pode ser treinada e educada. Por isso educação é importante. Eu não roubo porque tem uma máquina, uma câmera que está vendo e por isso eu não vou roubar. Eu não roubo porque foi colocado em mim o princípio de não roubar. Eu não mato porque tem alguém vendo e por isso eu não vou matar essa pessoa. Eu não vou matar porque eu tenho o princípio de não matar dentro de mim. Por mais vontade que eu tenha de esganar alguém, eu não esgano. Às vezes a gente tem vontade de esganar alguém, não tem? Tem sim, a gente fica muito bravo com injustiças, impropriedades, abusos. Então, muitas coisas que mexem conosco. Dizer, a monja está bem. Quando teve aquela Copa do Mundo, vocês viram, né? Quando fizeram aquele menino lá, o Rafinha, que é um ótimo jogador,
ser o primeiro a marcar o pênalti, que ele perdeu o pênalti, que ele foi lá imitando o Neymarzinho, deu umas corridinhas assim, lembra que ele deu umas corridinhas assim e chutou a bola na mão do goleiro? Fiquei muito brava. Estava sozinha em casa. O que eu ia fazer? Peguei meu Instagram, né? Tem que falar com o mundo. Não tinha ninguém para falar nada, né? Porque quando você tem alguém do lado, você fala, em vez de falar sozinha, peguei o Instagram e falei, que absurdo, quem fez isso? Aí viralizou, disseram que eu estava brigando com o Tite. Não era com o Tite. Quem é que fez aquela escalação? A minha pergunta é essa. Quem escalou esses meninos? E o Neymar dizendo, eu era sempre o último, sempre fui o último. Sempre, mas hoje é diferente. Eu sempre fiz desse jeito, mas hoje é diferente. Qual é a situação hoje? O que está acontecendo hoje? Será que é adequado que eu continue sendo o último? Será que não é melhor que eu seja o primeiro hoje? Por isso que é importante, cada momento da vida, nós nos questionarmos o que é adequado nesta circunstância para a minha manifestação, nesta relação de afeto ou desafeto. E nós podemos nos treinar. E para isso nós criamos um código ético, né? E lá em São Paulo tem um treinador de futebol português, e eu gosto muito que ele diz assim, a estrela é a equipa. A estrela de onde nós estamos somos nós como equipe. São todos que trabalham aqui no tribunal. Não tem eu sou mais estrela, eu não tenho uma a mais. Porque se eu não tiver todos os outros, eu não funciono. Quando a gente se dá conta disso, nós começamos a trabalhar e a jogar, se nós pensarmos num time de futebol, com mais aptidão e confiança. Eu passo a bola para ele. Eu pergunto, não é passar bola de passadinha, não. Que coisa feia, você já pensou isso, né? Não é isso. Ninguém passa bola aqui por baixo, não. É passa bola que ele foi jogando futebol, entendeu? Não é para dar o dinheirinho para dar o parecer que eu quero. É o contrário disso, né? Qual é o parecer adequado? Eu estou em dúvida, vou consultar essa pessoa. Eu acho que essa decisão é correta, mas será que é mesmo? Então, a gente ter esses parceiros e parceiras na vida, pessoas que nós confiamos umas nas outras. E, às vezes, uma coisa que acontece conosco, a gente tem birra de alguém. Vocês têm de alguém? Conhece? Trabalham juntos há anos, no mesmo departamento. Quando aquela pessoa chega, depois não dou bom dia nada, não gosto dela, não gosto dele. Existe isso. Aí a gente tem que começar a pensar, por que eu não gosto daquela pessoa? O que eu já sei que eu não gosto. Não, você não sabe, não. Que memórias são essas que você tem lá no fundo do fundo do fundo de alguém que era semelhante, parecido com este ser humano, que traz a você essa sensação de aversão. Perceba isso. E comece a ver a qualidade dessa pessoa. São Paulo, voltei do Japão, fiquei 12 anos no Japão, fiquei 8 anos no mosteiro, internada, fazendo a minha formação, mais 4 anos fazendo especializações, e voltei para o Brasil, fui trabalhar num tempo na Liberdade, onde tem uma colônia japonesa muito grande, a minha ordem é japonesa, e fiquei durante 6 anos, o que era o superior foi embora do Brasil, a nossa superintendência no Japão pediu que eu assumisse interinamente o cargo de superiora, lá fiquei, estava me divertindo muito, imagine, é que nem você saísse da faculdade e tivesse o cargo de diretor, né? Você falou, vai comigo, né? Vou pôr em prática tudo que aprendi na escola. E estava gostoso, estava bom, o tempo estava crescendo muito, e como cresceu muito, finalmente um senhor japonês se dispôs a vir para o Brasil. Só que quando ele chegou na comunidade, como eu já tinha muitos discípulos, muitos seguidores que praticavam comigo, alunos, ele ficou preocupado e disse assim, vai ficar 2 cabeças, não pode ter 2 cabeças. Então você sai. Eu falei, mas não posso sair. Esse povo aí, tá, todo mundo depende de mim, eu estou instruindo eles, não, é melhor você sair, não sei o quê. E disseram, é preciso que seja um homem japonês e mais velho. Eu falei, olha, são 3 discriminações na mesma frase. Precisa ser homem, precisa ser japonês e ser mais velho. Eu falei, eu sou imatura, compreendo, isso eu entendo. Uma pessoa mais amadurecida, mais preparada para o cargo, eu compreendo, mas ser homem japonês já não, né? Mas, enfim.
eu brigava muito com ele, eu tinha uma raiva dele, sabe? Mas cada vez o homem aparecia, eu falava, e um dia um primo meu, que é um músico, é um guitarrista dos Mutantes lá, meu primo me telefona, fazia anos que não falava com ele, e eu só falo do tal homem. É porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Ele falou assim, minha prima, esse homem te pegou. Ele te pegou, ele te agarrou, você está dependendo do humor dele para ser feliz? Para mão. Eu falei, mas como é que eu faço? Ele disse assim, ame esse homem. Não vem com isso. Você é cristão, vem com essa história de Jesus, que tem que amar o inimigo, não sei o quê, coisa difícil. Eu sou budista, não tenho nada. Mentira também, né? Você vai amar esse homem. Mas era uma pessoa que não tinha nada a ver com aquela drama, aquela trama que eu estava envolvida e que eu não estava percebendo. E na hora que ele falou, você tem que amar esse homem, aquilo ficou lá atrás da orelha, né? Eu falei, peraí, eu tenho que entender esse homem. Por que ele está se manifestando assim? Por que ele tem medo de mim? Ele é meu superior. Ele está com medo de mim. Ele é um homem frágil. Ele não tem força. Se ele tivesse força, ele não teria medo de mim. Pelo contrário, ele me incluiu na sua proposta. E eu comecei a olhar, ele tinha 7 filhos, nenhum dos filhos dele quis ser monge que nem ele. Difícil a vida dele, né? Ele não era apoiado, a mulher dele não veio para o Brasil, estava sozinha. E aí eu comecei a olhar para ele com outros olhos, e a relação mudou. Cada vez que tinha reunião de diretoria, fazia parte da reunião, ele olhava para mim e perguntava, o que você acha? Ele passou a me respeitar quando eu passei a respeitá-lo. E isso é o que nós precisamos perceber. Quando eu respeito alguém, quando eu honro alguém, essa pessoa vai me honrar de volta. Mas se eu estou no local de trabalho e eu acho que a minha chefia não presta, eu não vou ver. Eu não vou respeitar aquele, aquela que está acima de mim. E depois eu vou perceber que essa pessoa também me trata de uma maneira inadequada, porque não houve a reciprocidade. E quando nós começamos a procurar nas pessoas que conhecemos, quer seja da família, da rua, da casa, da vizinhança, do local de trabalho, as qualidades, e fazermos com que essas qualidades se manifestem publicamente. Os defeitos a gente guarda para Deus. Os defeitos a gente guarda na conversa. E poder perceber que a pessoa mais humilde, na verdade, que tem a aparência mais humilde de todas, talvez seja a mais elevada de todas, porque não está se pondo acima de ninguém, nem abaixo de ninguém, nem se igualando. É outra coisa perigosa. Eu sou igual a você. Não, não é igual, monge. É semelhante. Posso falar para nós somos mulheres, temos muitas semelhanças, mas teríamos com outros homens, outros seres humanos. Somos brasileiras, temos cor de pele parecida, mas não somos iguais. Igualar-se também não é bom. Pessoa que trabalha assistente do juiz e que vai dizer, eu sou igual ao juiz. Eu que leio os processos antes dele, ou antes dela, eu sou igual. Não, você não é igual. Não se iguale. Não se ponha para baixo, para cima, nem se iguale, mas tenha a sua posição. E quando cada um de nós assume a nossa posição, que não é fixa nem permanente, mas você faz o seu melhor, sempre, em cada instante, é excelente no que faz, seja limpando o chão, seja dando um depoimento, seja o que for, você está construindo uma cultura de mais harmonia. A primeira Constituição do Japão foi baseada num texto budista do Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa. E as primeiras palavras da Constituição são: o mais importante é a harmonia. A harmonia no país, a harmonia entre as pessoas, a harmonia nas relações. Não é quem ganha o braço de ferro, mas é quem cria a harmonia para poder dizer o seu ponto de vista, dar o seu parecer de forma que seja benéfico para o maior número de seres. Então eu tenho que sair do meu ego, do meu euzinho. Nós. Nós fazemos. A lei se manifestando. E essa lei se manifesta com brandura,
com ternura, com respeito, imparcial e inexorável. Fez o mal, vai ter resultados que não são benéficos. Fez o bem, vai ter resultados que são benéficos. Fez o neutro, o resultado é neutro. Isso é inexaurível, não tem jeito. Não é que a gente muda, não. Mas na hora que você faz de todo o seu coração, e você faz com excelência, você está facilitando e estimulando pessoas à sua volta à mesma excelência. E lembramos que a nossa vida é terminal. A gente morre. Eu sei que tiveram pessoas aqui da sua comunidade que morreram recentemente. Alguns ficaram doentes na pandemia, as doenças que tinham pioraram, acabaram levando ao óbito, né? E isso, a minha superiora, cada vez que ela fazia um velório, uma cerimônia fúnebre, ela dizia a quem estava lá: lembre-se que você vai morrer. Não é só se lamentar. A gente se lamenta, né? Perdi alguém. A gente fala, a gente não perde ninguém. A gente conviveu com pessoas que deixaram marcas profundas em nós e que vivem em nós. Toca tudo. E aí, tá ligado? Tá? Então, em vez da gente reclamar, resmungar da vida, resmungar das pessoas, do nosso trabalho, a gente deve acordar cada dia e dizer, puxa, que bom que eu não morri essa noite. Que bom que eu estou vivo aqui agora. E o que será que vai acontecer hoje? Qual é a pergunta em mim que não se quer calar? Não deixar essas perguntas embaixo do tapete, né? Ah, não sou mais adolescente, não. Pergunte-se, questione-se, procure. E uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: a procura é o encontro. E o encontro é a procura. Não tem fim. Não se contente com o que você sabe, saiba que você pode saber um pouco mais. Saiba que você pode se aprofundar um pouco mais naquilo que é a verdade, que é o caminho, que é a justiça, que é a sua vida, que é a essência do seu ser, que é o seu espírito, sua alma verdadeira. Gente, chegou a hora da gente despertar, gente, ser humano. Ser humano que desperta, cuida, é amoroso, é respeitoso e justo. Porque saiu do ego, saiu do eu e entrou no nós. Que assim seja, aqui no Piauí, aqui em Teresina, aqui no tribunal e na vida de cada um de todos vocês que aqui estão. O despertar dessa consciência, que é a nossa consciência natural de ser humano, mas é uma consciência sábia e compassiva.